Nós vamos falar sobre o livro Cântico dos Cânticos. O livro aí de Cantares de Salomão. Infelizmente são poucas as mensagens em cima desse livro, né? E também são poucos os comentários desse livro. O conteúdo dele, né? Assim como no livro de Esther, nele também não aparece a palavra Deus, né? Ele é um livro diferente. Ele foi até debatido durante o período lá da oficialização do livro, se ele deveria ou não entrar no livro, no cânon do Antigo Testamento, por conta do conteúdo que esse livro carrega, né? Abriu a ordem, interlocutores. Oi? Cada um comer a ordem, interlocutores. Um texto louco. Poeta. Obrigado. Obrigado. Aí, mas esse livro, ele tem a sua importância, né? Ele também tem a sua importância, né? Ele tem a sua mensagem para nós hoje. Ele pode ser atualizado, ou não que os livros da Bíblia são atualizáveis, não são. Mas o que eu quero dizer, essa mensagem dele também é para nós, né? E aí fica uma palavra para as pessoas que não concordam com hinos românticos no Evangelho, né? Então temos aí cantores evangélicos que têm músicas românticas, ou seja, a esposa se declarando com o marido se declarando com a esposa. Tem a Alex, tem a Aline Barros, tem a Bruna Carla, né? Tem vários outros cantores aí. Quem? 4 por 1, Cassiano e Jairinho, né? São o livro de Cantares, ele também tem essa característica de abordar o amor de um homem para com a sua amada, né? E o conteúdo dele é exatamente esse. E hoje a gente vai ver sobre o conteúdo tão singular desse livro e ver um pouco do propósito dele, por que certas coisas, né? Ele tem, dentro do seu conteúdo, ele tem também a linguagem romântica, ele é um pouco erótico, né? A gente vai ver a Sulamita. Quem é essa Sulamita? Né? Tem uma mensagem aqui para a irmãzinha. O que ele está querendo dizer aqui? Né? Tem aqui os interlocutores. O livro é como se fosse um diálogo também, né? Tem o rei, ora ele que se expressa, né, o rei, ora é a noiva e ora é um coro de mulheres, né? Então há também um diálogo nele. Dentre os livros poéticos da Bíblia, esse livro de Cantares, ele é lírico, ou seja, ele é hino, ele é cantado. Inclusive, lá no judaísmo, esse livro é cantado em toda a Páscoa. Todo ano, lá no Pessa, aos 15 dias do mês de Nissan, que é o primeiro ano do calendário judaico, né? Esse Cantares, ele é cantado ali, né? E tem um porquê dele ser cantado. Por que ele é cantado logo no Pessa, logo na Páscoa, né? A Pessa é como se fala Páscoa lá no hebraico, né? Então, por que logo no Pessa que ele é cantado? Né? Fala nisso, uma curiosidade, o judaísmo está comemorando 5.779 anos do calendário. Geral. No judaísmo não há essa... É até muito boa a sua pergunta, né? Show de bola. No judaísmo, eles não fazem essa separação porque, como o judaísmo de uma forma geral, sua maioria,
não se converteram ao Senhor Jesus Cristo, então eles não contam o ano assim de antes ou depois de Cristo, né? Tem um calendário próprio deles que alguns entendem que esse calendário, o ano 1, começa lá na criação do homem. Outros autores colocam esse ano 1 como sendo o primeiro dia depois que Noé saiu da arca, depois do dilúvio, né? Mas creio eu que esse calendário judaico, ele o ano 1 seria uma estimativa daquilo que os judeus acreditam ter sido o dia da criação, o primeiro dia, né, lá da criação, como está em Gênesis capítulo 1, versículos 2 e 3, entendeu? Os judeus não acreditam que o Cristo veio ainda não. É para eles. Não. Eles estão esperando o profeta. Isso, eles estão esperando ainda o grande profeta. a vinda do Messias. Será que é por isso que não conta isso? Com isso, depois ou antes de Cristo? Sim, sim. Também, além desse motivo que você colocou, também o outro motivo é porque o nosso calendário, ele é o calendário gregoriano, foi o Papa Gregório, né, que mandou que um erudito da época, Dionísio, elaborasse o calendário cristão. Ele usou um pouco do que existia do calendário romano, que era o calendário juliano, né, elaborado lá por Júlio César, né? Existia também um calendário romano. Júlio César, ele implementou alguma coisa, inclusive o nosso mês de julho, em homenagem a Júlio César, né? Nosso mês aí de julho, início do ano aí, é em homenagem a Júlio César. Professor, só uma Vontade. pequena correção. Mas existem judeus hoje messiânicos. Sim. O próprio Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. Aham. Então não é todo judeu que fez isso. É o que ele falou lá, é o grande parte. judaico, é o judeu judaico, não o messiano. O messiano já se rendeu aos pés de Cristo. É o original lá. O primeiro lá. Pela pergunta dele, os judeus ainda não aceitaram. A grande parte. Não, mas tem judeus messiânicos. Sim, tem, né? Inclusive, né, tem ali a sinagoga tem sinagogas, né, de judeus messiânicos, né? Eles adoram a Deus lá e adoram a Yeshua, né? Como aí é a pronúncia do nome do Salvador lá em hebraico, Yeshua, né? Mas realmente tem judeus que creem no Senhor Jesus, né? Mas, então esse calendário gregoriano, ele foi elaborado no século VI depois de Cristo, né? Então, ele também vem com alguma margem de erro, cerca de 3 a 5 anos de erro dele, né? Então, ao invés do Senhor Jesus ter nascido no ano 1, ele nasceu por volta do ano 4 ou 5, alguns até botam 7 antes de Cristo, né? Mas, então, o judaísmo ele não conta antes ou depois de Cristo. Por quê? Porque o nosso calendário ele foi feito pela igreja, liderada pelo Papa Gregório, do século VI, né? Então, eles não seguem esse calendário. Até mesmo os messiânicos, eles não seguem o nosso calendário. Ou seja, seguir em que sentido? É claro que no meio secular eles botam lá... século XXI, né? Eles falam, nós estamos no século XXI, mas dentro do contexto da igreja messiânica, como é falado, comunidade messiânica, né? Eles também contam os anos a partir do calendário judaico. Eles usam o calendário cristão, mas no contexto ocidental, no caso da secularização. No caso secular, quando eles estão em países cristãos, eles usam o calendário cristão para se localizar, mas eles continuam observando o calendário de origem, que é o calendário judaico. A base é o calendário judaico. Isso. Até porque quando eles vão visitar, né? Porque existe, eu já trabalhei para judeus aqui no Rio de Janeiro, e eles viajam todo ano lá para Israel. Eles viajam todo ano. Então, quando chega lá, eles têm que se situar, né? Se localizar. Mesmo se for messiânico aqui e aceitar o nosso calendário, mas a realidade lá
do povo lá é outra. Até porque uma minoria que é messiânica não vai mudar um calendário que De uma é uma nação. grande parte. Verdade, uma nação. Verdade. Até porque os judeus, a gente fala judeu, mas é a nação lá da Israel, onde existe uma nação, um povo, né? E lá eles seguem a religião, que eles obedecem a religião acima de tudo. Então, acima da política, é a religião lá, é a cultura deles. É verdade. Tiago? Eu ouvi o senhor falar a respeito assim, de Noé, né, que segundo os historiadores falam que poderia ser o primeiro ano, né, quando Noé, Após o dilúvio. após o dilúvio. Aí assim, eu queria te perguntar se o senhor conseguiria me responder qual seria a idade do tempo em que Deus criou o homem e ao tempo em que Deus destruiu, trouxe o dilúvio, assim, se o senhor tem uma... O que tem em relação a isso é apenas estimativa, não é nada concreto. Até porque em história, tudo que se refere a antes de 376 depois de Cristo é tudo idade aproximada, né? Mas estima-se que o dilúvio teria ocorrido por volta de 1300 a 1400 depois da criação do mundo. Que isso? Isso tudo? Aí, que base os autores têm para colocar isso? Eles pegam os 10 patriarcas, de Sete até Noé, são 10 patriarcas. Aí eles contam os anos de vida desses patriarcas. Entendeu? Então, a maioria viveu 900 anos. Que isso? Né? Enoque viveu menos, por quê? Porque Enoque foi trasladado, Deus levou ele para o céu. Né? Metusalém, eu não lembro quantos anos Matusalém viveu, mas ele viveu tempo pra caramba. Quase um milênio. Então, quase, naquele tempo era assim, o pessoal vivia mais de 900 anos. Entendeu? Então assim, se passaram muito tempo, né, para acontecer o dilúvio, assim, para Deus destruir tudo, né? Outra pergunta. Eu achava que era assim, coisa de 50 anos, 60 anos. Não, foi muito mais tempo. Muito tempo, né? Uma pergunta rapidinha, assim que não está no texto, uma pergunta em cima da dele. Tem comprovação, aproximadamente, na Bíblia, comprovação, como se fala? Geográfica, ou comprovação sobre essa afirmação que você falou? Afirmação não, sobre esse... sobre fazer pergunta. Sobre o quê? Sobre o dilúvio? Tem comprovação Escrita, do mapa. Do dilúvio? Do dilúvio. Quantos anos depois, assim? Tem. Em que sentido? Não tem prova Consegui entender, física. mas não é? Entendi. Não tem prova física, assim. Uma prova que seja concreta do dilúvio. Mas tem provas documentais, que é alguém que escreveu fora da Bíblia, e tem de tradição também. Então nós vemos uma teoria, uma história do dilúvio em todas as civilizações do mundo. Até entre os indígenas do Brasil existe uma história oral de um dilúvio. Nós temos aí, no caso da Babilônia, a epopeia de Gilgamesh, que também fala sobre o dilúvio. E é extra-bíblica, é fora da Bíblia. Então nós temos também tradições dos povos daquele tempo também fazendo alusão a um dilúvio. Né? Em relação a provas geográficas, a única coisa que nós temos hoje é a respeito da localização da Arca de Noé. Por quê? A Bíblia diz que a Arca de Noé ela pousou sobre o Monte Ararat, as montanhas de Ararat, né, que pelo que eu estudei são duas, o Grande Ararat e o Pequeno Ararat. Ela pousou ali. Né? Várias expedições foram lá para tentar achar a arca, só que o lugar lá em cima é muito congelado. Então, assim... É muito alto, então. É muito alto. Não tem como se dizer com certeza
que acharam a arca. Tem especulações, eu tenho lá alguns documentários que falam Segredos Milenares da Bíblia 1, que fala, foi achado a Arca da Aliança, ou melhor, a Arca de Noé. Não, mas nós não temos uma comprovação científica forte para dizer que a arca foi encontrada, mas o que se sabe é que a arca pousou ali no Monte Ararat, né? O Monte Ararat fica aproximadamente ao norte da Turquia e ao sul da Rússia, né? Naquele lugar que antes era a Armênia, entendeu? Então tem essa prova geográfica, tem a prova oral, que é a história oral dos povos de que houve um dilúvio universal. Tem essa prova documental, a epopeia de Gilgamesh, tabletes, que falam também sobre um dilúvio, né? Mas não uma prova concreta, onde nós podemos provar com exatidão do dilúvio. Tem algumas outras provas também, mas é tudo fragmento. Por exemplo, fósseis de peixes que foram encontrados debaixo da terra. Como é que pode aqui em Itaboraí a gente encontrar, claro que aqui em Itaboraí eu estou falando em tese, né? Como é que pode aqui em Itaboraí a gente encontrar fósseis de vários peixes e moluscos aqui? É prova do dilúvio. E existe isso em alguns lugares, né? Lugares acidentados com fósseis de animais marinhos em lugar que não tem praia, ou rio, ou mares perto, entendeu? Né? Mas não algo que seja concreto, algo que se possa provar. Não, o dilúvio aconteceu. Ainda não, entendeu? Ok? Mas uma pergunta, um negócio desse. Eu estava vendo um negócio desse muito interessante, um documentário sobre provas geológicas da Bíblia, da existência dos fatos da Bíblia. Aí mostrou o povo passando pelo meio do mar, acharam objetos do antigo povo que passou e morreu ali, acharam... Do faraó? Aquilo ali é fraude. É fraude? É fraude. Ela estava vendo um monte de... Aí no final de informação não confirmada sobre o dilúvio, do povo. Aquilo ali é fraude. Nunca encontraram nada daquele negócio de roda, de carruagem, de faraó. Aquilo ali é tudo fraude. Aí tava falando aí no final, não comprovou a informação. Isso. Tranquilo. Eu vou dar a pergunta para o irmão, mas aí depois vamos voltar para o assunto, até porque a gente tem que parar mais cedo hoje, dar uma revisãozinha, né? Para depois partir para a prova. Né? E hoje vocês vão entrar na prova. Fala. O dilúvio alagou toda a terra? Sim. Tem duas teorias do dilúvio. Vou responder essa pergunta e depois a gente volta para cá. Tem a teoria do dilúvio local, que o dilúvio teria acontecido só ali no Oriente. Né? Vamos colocar aqui como o que aconteceu lá, o tsunami, 2004, 2005, né? Lá na Índia, se não me falha a memória, né? E tem também a teoria do dilúvio universal, né? Agora, a minha opinião é que o dilúvio foi universal. Nessa época teve um registro aí que eu não me lembro qual foi o povo. Estava ali em algum lugar, não foi universal. teve registro também, né? Existe essa teoria, sim. E provada, né? Teve um povo, disse o povo assento, não? Essênios, né? são judeus. Teve registro deles aí nessa época. Eu li em algum lugar. No dilúvio, não. Os essênios eram uma seita judaica que passou a existir somente depois por volta de 400 ou 300 a.C., 300 ou 400 a.C., né? Mas eu creio que o dilúvio foi universal, por quê? Porque a Bíblia diz que as águas do dilúvio cobriram todos os montes da terra. Então, todos os montes que existem embaixo do sol, inclusive. Né? Então, a minha crença, o que eu defendo, é que o dilúvio realmente foi universal e não apenas local. Mas a sua pergunta foi bem pertinente, né? Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Vamos lá. Então, se tratando de Cantares de Salomão, né? Bom, o autor
O nome já diz, Salomão. Quem pode ler para a gente? Cantares, capítulo 1, versículo 1. Né? Eu vou pedir por gentileza para o Tiago ler Cantares, capítulo 1, versículo 1. E vou pedir por gentileza para você que já está aí com a mão na massa. A esposa anela pelo seu esposo. Capítulo 8, versículo 11. 11 anos? Pô, vamos ver agora aqui, então. Capítulo 8, versículo 11. Pô, não longe pra caraca, velho. Cantares 1. Não, é Bom, professor. Não, mas Capítulo- já chegou 11 já, agora. Só um minuto. Vai lá, Tiago, pode ler. 1. Capítulo 1, versículo 1. Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Só isso. Então, tá aí o nome dele, Salomão, né? O nome do autor, é isso aí mesmo. É só pra gente contextualizar, porque a gente fala, o livro de Salomão, mas a gente não tem uma prova para afirmar que o livro foi escrito por Salomão, então aí está o nome do autor do livro. Nosso jovem aqui, por gentileza. Somente Salomão, né? Só citado o nome dele. Citado o nome, embora tenha um diálogo no livro, entre esses personagens aqui, mas o livro é de autoria dele, atribui-se a autoria do livro ao Salomão. É o Salomão, é o próprio. Vai lá, meu jovem, lê pra gente aí, por favor. Teve Salomão uma vinha em Baal-Amon. Entregou esta vinha a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Ok, obrigado. Tem aí também no versículo 12 outra menção ao nome do próprio Salomão, e tem também aquela passagem de 1 Reis capítulo 4, que diz que Salomão escreveu ali vários cânticos, né? Mais de 1000 cânticos, se não me falha a memória, são 3, não é? Acho que são 3000 cânticos, né? Então, tem essas referências aí. Mas em se tratando do título Cântico dos Cânticos, vejam bem, isso aqui é uma coisa importante para a gente entender certas passagens. Por que Cântico dos Cânticos? Porque no hebraico não existe superlativo. Não existe a palavra santíssimo. Não existe a palavra bonitíssimo. O superlativo no hebraico não existe. Então, como eles fazem para dizer que alguém é santíssimo? Superior. Eles repetem a palavra. Então, o nome do livro no hebraico é Shir HaShirim, que significa Cântico dos Cânticos, né? O Shir, cântico, Ra, é o artigo O, e o Shirim de novo. Cântico dos Cânticos. Esse aqui seria o artigo 2, tá? E Shirim, por quê? Porque no hebraico, o terminado em Yod-Men, ou o IM no português, é o plural, né? Então, qual é o significado da palavra Cântico dos Cânticos lá no hebraico Shir HaShirim? Significa literalmente o melhor dos cânticos. Significa o mais bonito dos cânticos, o mais belo dos cânticos. Esse aí é o tema e o sentido desse livro. Então, por que se diz Cântico dos Cânticos? Porque é o mais bonito dos cânticos. É igual, por exemplo, quando se fala lá do lugar santíssimo, né? Que é Santo dos Santos. É igual também quando fala lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, que diz o seguinte: Pai do Senhor. Pai do Senhor, querido, dá licença. Demorei, mas cheguei aqui pro lado. Professor, queria fazer uma pergunta. Fique à vontade. Se tiver a ver, né? Esse livro, Cantares, o que tem a ver com Jesus na igreja? Tem alguma coisa a ver? Sim. Indicações? Sim, eu vou... Eu tenho uma visão a respeito desse livro. Eu quero saber. Não, tranquilo, eu vou entrar nisso aí já. Só um minuto. Né? Mas é muito boa a sua pergunta, muito boa. Né? Então, é igual, por exemplo, quando a gente vê também lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, o chamado, né, o chamado de Isaías, quando ele fala lá, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aí alguns intérpretes colocam o primeiro santo é para o Pai, o segundo santo é para o Filho, o terceiro santo é para o Espírito Santo. Não é isso.
Quando está dizendo santo, serafins lá cantando santo, 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 é o Senhor dos exércitos, está se dizendo o quê? Que Deus é santíssimo. Santo dos santos, que Deus é santíssimo, né? Então, a mesma atribuição é essa daqui, né? Então, cântico dos cânticos é o quê? Significa o quê? O canto mais bonito, o canto mais belo, o maior dos cânticos, o melhor dos cânticos, né? Então, esse aí é o sentido do título, né, do livro Cantares de Salomão lá no hebraico, né? E aí ficou no português Cântico dos Cânticos, que para traduzir de forma literal, traduziram Cântico dos Cânticos, mas de uma forma mais parafraseada, o título seria O Mais Belo dos Cânticos, que não seria errado se traduzisse Cântico dos Cânticos, que é uma tradução de forma literal, por O Mais Belo dos Cantos, que é uma tradução mais explicada, né? Eu, particularmente, eu tenho uma estima por traduções mais literais, porque não se perde alguns sentidos do texto original, nem dos hebraísmos do texto, mas eu concordo que não seria errado se a tradução fosse o mais belo, o mais bonito, o maior dos cânticos, né? Professor, só uma coisa. É tipo assim, igual o senhor explicou pra gente, que muitos desses livros, eles eram cantados, né? Uhum. Eles eram cantados. Então, esse aí é o cântico ele é um dos cânticos mais bonitos, é um dos cânticos mais cantados. Uhum. Mais ou menos isso aí, assim. Ele era cantado ele é cantado em toda a Páscoa. Toda a Páscoa judaica ele é cantado. Provavelmente, né, e aí é só provavelmente, que não tem como ter certeza, o Senhor Jesus teria cantado ele quando saiu do cenáculo para o Monte das Oliveiras, como está lá nos Evangelhos, que ele saiu cantando um hino. Então ele era exclusivo, então. Oi? Então ele era exclusivo. Para a Páscoa. Né? Como é que cantam? Oi? Jesus cantou, viu? Cantaram, Jesus cantou. É. E o povo não quer cantar. O povo não quer Tirar da Bíblia. Isso aqui. Professor, você quer dar uma palhinha aí pra você? Cantei pra ele, pô. Eu não nunca assim, mas de ver Mas ele sou rei da cantando. Nes da Não sei. Eu não sou Regis da Net. Mas Reinaldo da Silva. Da Silva não. Reinaldo Sérgio. Pode dar uma quebrada aí para Reinaldo Sérgio de Oliveira Soares. Nada de Reinaldo Giannichini também não. Trazendo violão Não, Giannichini também não. Né? Não tenho nada contra ele. O cara até é muito bom, mas eu sou mais bonito. Credo. Ó, ele já tinha ganhado um ponto porque trouxe o negócio lá pra gente. Agora eu vou tirar. Vou tirar. Eu tava falando de outra coisa, né? Você falou agora, não foi disso não, meu Deus. Mas, tranquilo, vamos lá. O tema do livro, né? E aí, respondendo a pergunta do nosso irmão, o tema do livro é o amor do marido pela esposa. Quando o Salomão escreveu Cantares, ele não tinha a mínima intenção de colocar como sendo o amor de Deus pelos judeus ou o amor de Deus pela igreja. O propósito dele foi de realmente escrever não seria bem uma música, mas um hino romântico, né? Bom, mal comparando aí com as músicas românticas que nós temos aí Por isso que eu com os nossos perguntei, porque a minha cantores visão desse evangélicos. livro é um romance, né? Aham. A visão que eu tenho desse livro é de romance. Isso, exatamente. Né? Agora, uma coisa que eu ia falar um pouco depois, que eu vou aproveitar para falar logo agora que a gente está dentro do assunto, né? São várias as teorias sobre o tema desse livro, né? O propósito desse livro. Essa interpretação alegórica que a gente dá hoje, né, que eu ia colocar aqui, né, seria interpretação, essa interpretação de que é o amor de Deus por Israel, que a igreja depois adotou, é o amor de Deus pela igreja, é uma interpretação relativamente recente.
né? Essa interpretação, ela começa, segundo alguns autores, em cerca do século I depois de Cristo. Então é bem depois, dentro dessa datação, ela é bem depois da data da escrita do livro. E o livro foi escrito, né, segundo estimativa, né, no século X a.C. Então, no século I, atribui-se que, atribui-se esse livro como sendo a declaração de amor feita de Deus para o homem, né? Mas isso é aceitável? Bom, nós podemos fazer a aplicação, mas a gente tem que ser honesto para dizer o sentido literal do livro. Ou seja, o que a gente pode fazer? Na hora de você pregar em cima do livro de Cantares, você, na introdução, você colocar, olha, irmãos, esse livro ele foi escrito por Salomão com a intenção de declarar o seu amor pela sua esposa. E vice-versa. Mas vamos fazer uma aplicação desse texto. Vamos aplicar esse texto aqui como sendo o amor de Deus pela igreja. Aí a aplicação se pode fazer. Mas é desonesto dizer que Salomão escreveu esse livro com a intenção de declarar o amor de Deus pelo Israel. Deixa eu mandar falar aqui primeiro. Eu vi uma pregação uma vez sobre o livro de Cantares e ele foi muito usado em encontros de casais. Isso aí. Porque o livro de Cantares, ele, o tempo todo que você lê, ele fala sobre sexo. Aham. E à medida que ele fala sobre sexo e Salomão, ele usa o corpo da mulher, ele usa muita fruta, cacho de uva. E aí na pregação que eu vi, ele explicando o que é o cacho de uva, o que você faz com o cacho de uva. Então o livro de Cantares todo, esse pregador estava dizendo que era muito usado em encontros de casais. Aham. Pegando essa... eu concordo também que seria a melhor... É um tipo de livro que você vai chegar no púlpito e você vai falar. Isso aí. Voltado para encontros. É uma boa. Muitas igrejas ainda não têm quebrado tabus com relação a isso. É muito difícil um pastor da Assembleia de Deus fazer um encontro, igual tinha na minha igreja, encontro com homens, um feriado aí do ano aí, entendeu? Não tem isso, ainda tem aquela coisa fechada ainda, principalmente sobre sexo. O marido chegar ao pastor e fazer pergunta, a mulher fazer. Então isso aí ainda está fechado ainda. É verdade. Como a Bíblia, ela diz todas as esferas. Vê que a gente vai ver no Novo Testamento, né? Para o filho, para o pai. E Cantares ficou tipo uma lição assim para o marido e a mulher. Casal, né? A vida conjugal, Exatamente. Porque nós, tradicionais assembleanos, é o que ele falou. A Assembleia de Deus ela é fechada para alguns assuntos. Até porque os pastores eles não têm tanto conhecimento. A gente não vê igual assim, encontro de casais, ensino para casais. A gente quase não vê isso no nosso meio. Então, quando você vai participar de um encontro de casais, você vai falar o quê? Vai falar sobre lá Paulo pregando na Ásia. Paulo na Ásia. Encontro de casais. Pelo amor de Deus. Vai edificar o que o casamento. Esse livro de Cantares... Fala agora ainda mesmo lá, vai Sim. A melhor aplicação para esse livro seria para casais, conforme sugerido pelo nosso amado aqui. Eu tenho essa semana... Adriano. Eduardo. Essa semana eu tenho lido o livro. Perdão. Eu tenho lido esse livro aqui. Teacher. Queria 10 não. Pode falar. Essa semana eu tenho lido esse livro. Eu vi uns 3 vezes esse livro. Eu fiquei olhando as 3 vezes aqui, eu vi o cara comparando os islamitas. Aqui esse livro ele vai dizer sobre o encantamento que Salomão tem sobre os islamitas. Enfim. Então eu não consigo achar um texto aqui para pegar uma outra mensagem, a não ser que para casais. Verdade. Tem condição. Eu concordo. Você pode fazer aplicações dela sim, né? Mas, desse livro sim.
mas esse livro é mais voltado realmente para encontro de casais, que é a intenção do autor. Eu entendo da seguinte forma: quando você vai pregar em cima do texto, você deve procurar o sentido, o propósito original do autor. E aí, uma vez você identificando o propósito original do autor, aí você vai aplicar o propósito dele para os dias de hoje, né? Então, como bem colocado pela irmã Luciana, como nós temos muitos problemas de relacionamento entre casais dentro da igreja, então essa é a importância desse livro hoje. Essa é a importância desse livro hoje, então. Cláudio Duarte usa muito esse livro. Cláudio Duarte. O que o senhor acha sobre o livro de Oséias? Bom, o livro de Oséias ele é interessante, né? Na verdade, eu li o texto, eu procuro conferir todas as referências quando eu estou estudando, né? Tem essa situação, um pouco diferente, porque ali a mulher dele, ela se prostituiu, né? Porém, a interpretação que se dá a esse livro é que, bom, eu volto a dizer, não estudei a fundo. Se algum irmão, nosso amado também, professor, tiver uma sugestão, fica à vontade também, tá? Fica à vontade, tá tranquilo. Da casa aqui hoje. Esse que fala assim, eu... Não, eu quero só saber. Bom, creio eu que, na verdade, Oséias já era casado com Gomer. Só que, no meio do relacionamento, ela vai e trai ele e se prostitui. Depois que ela trai ele, aí Deus vai e fala com Oséias, vai e casa com ela. Mas ela já era esposa dele. Entendeu? Bom, essa é a sugestão que eu tenho. Eu já li, mas eu não me lembro muito bem do que eu li em relação a isso. Assim, mas tem como fazer assim, uma comparação entre os dois livros? O livro de Cantares e o livro de Oséias? Salomão foi É antagônico. Não é isso. A comparação ela é antagônica. Enquanto aqui existe uma certa fidelidade, né, pelo menos da esposa para com o marido, né, de Salomão também, dentro do contexto da época, existia essa fidelidade. No caso de Oséias já existia uma infidelidade. Tem todo um significado espiritual, uma mensagem didática espiritual, sim, mas o sentido é o contrário daquilo que traz o livro de Cantares de Salomão. Mas assim, mas todos os dois livros manifestam seu amor, né? Embora na parte de Cantares existia fidelidade da parte tanto do marido como da esposa, né? Mas no de Oséias existia a parte da infidelidade, né? A esposa ela traía. Isso. Mas aí o livro de Oséias a gente podemos assim afirmar que ele faz uma comparação entre Deus sendo o marido. Sim. E a igreja sendo a esposa? Sim. Tá. Aí sim. Isso mesmo. Esse é o sentido do livro de Oséias. Esse é o sentido literal do livro de Oséias. Israel. Não é isso aí. Não a igreja. Israel. É porque ali a Gomer, ela representa Israel, né? Se não me falha melhor, o Reino do Norte. Já o Oséias representa Deus, né? Então aí realmente a gente pode trazer esse sentido para o relacionamento entre Deus e Israel, né? Mas não Cantares. Cantares não tem esse sentido lá original, embora se atribui isso. Agora, essa interpretação alegórica, ela não é muito adequada. Ela não é adequada por quê? Porque numa interpretação alegórica, você pode dar ao texto a interpretação que você quiser. Você pode interpretar o texto da forma que você quiser, né? E essa interpretação ela foi rejeitada, especialmente na época da Reforma Protestante, né, quando se deu uma interpretação mais literal para o texto bíblico, né? Mas, recapitulando, Oséias sim tem esse propósito aí, relacionamento de Deus com Israel, mas Cantares não tem esse propósito original. Ok? Professor, o senhor falou, eu esqueci. O senhor já falou na aula passada. Quantos anos Salomão tinha quando escreveu esse livro?
Na verdade são estimativas, né? Tinha que ser jovem, para ser o hormônio todo aí. Não. Cada mulher, velho. É verdade. Não, a cronologia é exatamente essa. Que quando Salomão escreveu o livro de Cantares, ele era jovem, né? Quando ele escreveu o livro de Provérbios, ele já tinha uma idade madura, vamos colocar aí 40 anos. Quando ele escreve Eclesiastes, ele já era velho. Igual Papa. Igual Papa. Né? Mas, se a gente fosse colocar os livros de Salomão em ordem cronológica, então Cantares seria o primeiro livro, Provérbios o segundo e Eclesiastes o terceiro, se fosse em ordem cronológica. Essa esposa dele, citada no livro, foi a primeira não, né? Foi a primeira? Bom, na verdade, não se sabe por quê. Porque há várias interpretações sobre quem seja a Sulamita. Na verdade, ninguém sabe ao certo quem foi essa Sulamita. Se é um apelido, se é um lugar de origem, se seria Absag, a mulher que servia para aquecer Davi quando Davi estava na velhice, jovem. O livro dá algumas pistas, né? Isso. Que era moreno, tinha cabelo preto, cabelo preto. Exatamente. Outra teoria também é que ela seria a rainha de Sabá, que essa teoria, inclusive, ao meu ver, é a mais interessante por conta dessa citação da esposa, né? Eu sou morena, mulheres de Israel, não me rejeitem por eu ser morena, né? Então, creio eu que a interpretação mais adequada quanto a quem seria a Sulamita, né, e aí eu já estou até adiantando alguma coisa aqui também, a rainha de Sabá. Mas mesmo sem uma afirmação, Salomão devia ter perdido a idade há pouco tempo, era a primeira mulher. Não é possível, era jovem. Se você fosse Salomão, você precisaria cortejar a mulher? Se você fosse Salomão, você precisaria cortejar a mulher? Não, mas olha só. Seja, cheio da grana. Olha só. Salomão com 15 anos com espinha na cara escrevendo livro. Não, assim. Não, mas olha só. O cara, ele devia ser jovem, devia ser a primeira mulher. Depois de 1000 mulheres, você acha que ele vai fazer um livro desse? Na verdade não se sabe. Peraí. Se sabe sim. Na verdade, quando ele escreve esse livro, ele já tem algumas mulheres. Mas não é que o livro cita, ainda não. Que o livro cita em torno de 60 mulheres. Na verdade são mais, mas em torno de 60 mulheres ele tinha aqui. E é por isso também que atribui-se esse livro à juventude de Salomão. Por quê? Se no final da vida dele ele tinha 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas, aqui ele tinha só 60. Um pouco mais do que isso. Já era bastante. Né? Se aguentar uma já é difícil, imagina 60, né? A mulher tá faltando isso, tá faltando aquilo. Ela tá com o leite, o menino tá falando. Por isso que eu tô falando que não é possível depois de 700 A mulher quer minoria. pensar por tudo. Assim, eu queria saber. Igual o senhor disse que... Gente. Amém. Igual o senhor falou que nesse tempo aí que ele escreveu, provavelmente ele teria a cerca de 60 mulheres, né? Mulheres dele. Porque assim surgiu, o que fez com que ele viesse destacar somente uma mulher? Porque aí ele só escreve falando sobre uma pessoa, né? Isso que eu queria falar. Sim. Então, assim, entre tantas pessoas, ele teve a ousadia de parar aqui, tipo assim, eu quero falar sobre essa pessoa aqui. O senhor acha que tem alguma coisa? Porque essa era a mulher que quem ele amava. Tá. Entendeu? É igual comparando Salomão com Jacó. Jacó ele tinha 4 mulheres, mas ele amava Raquel.
A mulher da vida de Jacó era Raquel. Ele tinha lá a Bila, Zilpa, a Lia e a Raquel. Mas a mulher que ele amava mesmo era Raquel. É igual Davi. Davi tinha um monte também. Mas a mulher que ele amava mesmo era Batseba. Né? Mical foi um desastre na vida de Davi. Né? Rejeita o cara, um desastre. Agora, Batseba foi a mulher, né? Que Davi mais amava. Nesse caso era a Sulamita. A rainha de Sabá, o território de Sabá ficava ali ao sudoeste da Arábia Saudita até o norte do território atual da Etiópia. Entendeu? Ficava ali ao sul, no sul do Mar Vermelho, né? Naquela região ali. Okay? Era bem próximo ali, né? Era bem próximo. Eu acho que Salomão ficou encantado. O Sulamita, pela beleza dele, a beleza ser mais exótica, vamos dizer assim, né? Ele ficou mais encantado. Por isso que de repente ele deve ter escrito isso aí. Cheio de branco, igual a morena. Pra mim era negra. Oi? Tem tudo a ver isso aí. Como é que é? Primeiro Reis 1:3. Quem lê aí pra gente fazer um favor essa passagem? Primeiro Reis, capítulo 1, versículo 3. Obrigado. Primeiro Reis. Capítulo 1, versículo 3. Professor, chega um pouco para falar só para ver. Leu 4 também, leu 1, 1, 3 e 4. Só um pouquinho, não, só para ver. Pode ler, Tite? Pode. Primeiro Reis, capítulo 1, versículo 3 e Isso. 4. E 3 e buscaram 4. por todos os termos de Israel uma moça formosa. E acharam Abissag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira que tinha cuidado do rei e o servia. Porém, o rei não a conheceu. Não a conheceu. Sim, mas olha só. Além disso, tem uma outra coisa aí que é interessante que a gente deve levar em consideração. Sunamita é mulher de Sunem, significa literalmente mulher de Sunem. Já a Sulamita, é claro que tem a variante aqui do L, né? Mas Sulamita também pode significar mulher de Salomão. Porque Sulá vem de Shalom, tem essa derivação do nome Shalom. Né? A palavra Salomão, o nome Salomão significa o pacificador. Então, provavelmente, Sulamita significa mulher de Salomão. Entendeu? Então, assim, tem essa questão. Então, alguns autores fazem essa separação da Sunamita, né, que é a Absag, né, da Sulamita, que, ao meu ver, né, na minha teoria, na minha sugestão, então não é uma coisa que eu estou fechando a questão e dizendo, não, é essa, não. A minha sugestão é de que Sulamita é a rainha de Sabá, entendeu? É aquilo que eu defendo exatamente por causa desses versículos que o nosso irmão citou, sobre ele fazendo referência à cor da pele dela, né? Ele não conheceu ela, assim, não manteve relação com ela, não é isso? Davi não teve relações sexuais com a Absag. Salomão. Salomão também, não há textos na Bíblia também que fale que ela se apaixonou por Absag. O que tem é que Adonias, né, o irmão, nesse momento, o irmão mais velho de Davi, ele sim teria se apaixonado por Absag. Mas não há referência de Salomão se apaixonando por Absag. Mas também é uma sugestão, que a gente não pode assim destacar totalmente, entendeu? Entendeu, Rafael? É uma sugestão, sim, a gente não pode destacar totalmente, né? Mas a todo argumento tem uma contra-argumentação, né? Sim. Interessante também que na história assim, da Bíblia, você não vê em nenhum momento mencionar sobre a mulher de uma forma, falando da feiura, você vê que o tempo, ela fica formosa, mas não tem um texto que tem, ela é feia de dar dó, mas... Seu esposo tá do seu lado, só olhando assim da rapiolha. Naquela época não tinha padrão de beleza, não tinha? Tinha. Sempre teve, sempre teve. Mas ninguém fala feio. Ninguém fala feio. Todo mundo é igual. Não, eu tô falando assim. Não, eu gosto assim.
padrão de beleza atual, que a mulher bonita é aquela mulher magrinha, né? O corpão de violão e tal. Assim não, o que eu tô falando é que beleza naquele tempo existia, mas os padrões de beleza da atualidade não existia. Hoje, qual é o padrão de beleza hoje? É mulher magra. Para ser modelo tem que ser magra. Estatura mediana, no máximo 1,80 m. Na idade moderna, já a mulher tinha que ter o ideal de mulher bonita era mulher com a silhueta, né? Então isso aí, ela tem, a gente pega isso em quê? Quando a gente estuda a história da arte, determinado autor pegou uma mulher, não uma mulher gorda, mas uma mulher com corpo, né? E desenhou ela. Aquilo era o padrão de beleza da época. Outro pintor pegou e pintou uma mulher magra. É o padrão de beleza, um pouco mais atual. Outro pintor, ele pintou uma mulher, mas com uma saliência na barriga. É o padrão de beleza da época. Entendeu? Então existia padrão de beleza sim, mas não o padrão de beleza atual. Não, aqui a gente não tem como precisar o padrão de beleza da Sulamita, porque que tem algumas alusões, mas não são nada claro, né? Você é magra, você é bonita. Não tem esse tipo de padrão de beleza. Você é magra, você é gorda, você é barriguda, você é forte, você... Não tem isso, entendeu? Tem algumas insinuações, por exemplo, a sua cabeça é como um Carmelo, né? Mas nada que seja assim, algo tão literal, entendeu? Mas vamos lá. Esse exemplo aí, bom, Deu um gigante aí, pô. Será que pode, assim, você pegar esse texto aí, você tipo escrever uma carta com a varoa? Faz A boca falou se for A boca falou que olha só. Eis que vos falo. Presta atenção. Eis Moisés aqui, o livro fala eis. Olha só, Tiago, veja bem, o padrão, olha só, veja bem, ele usa aqui padrões de beleza da época dele. Por exemplo, ele fala assim, as irmãs vão rir, não tem problema, não pode rir. Você é como as mulas que vão na frente do carro de Faraó. A irmã até virou o rosto, ó. Mas por quê? Porque a irmã ficou até séria lá, a jovem ali. Olha só, mulher, esse aqui. São como duas gazelas gêmeas. Então, mas olha só, e também por quê, pessoal, por gentileza, por que Salomão fala isso? Por que isso é um elogio? Porque naquele tempo o faraó tinha por costume colocar as mulas na frente, né? Vamos colocar assim, as éguas, né? Lá na frente, e geralmente no cio. Por quê? Porque os cavalos iam atrás, seguiam ela, entendeu? Então tinha por costume, na hora da guerra, na hora das corridas, na hora da pressa, colocava as éguas no cio lá na frente e os cavalos, né, atrás. Por quê? Para velocidade. Então, é um padrão, assim, é um elogio, não é bem um padrão, mas é um elogio que é cultural, mas que se você falar isso, você vai dar um tapa na cara, entendeu? Você vai cortejar uma moça assim, não vai dar certo. Aqui no Mas e se Brasil não for vai que dar certo. conhece, sabe que ela é Bíblia? Aí ela já não vai levar o celular. Aí ela vai questionar suas intenções. Não pode né? ser. Tá falando, meus seios são como de duas gazelas, né? Você tá falando que meus peitos estão caídos? Aí, mas assim, é claro que você não vai transferir algo extremo, né? Algo que você não tem essa maldade.
Mas algumas coisas aí pode, não, você não acha não? Foge. Não, eu vou falar. Aqui, ó. O capítulo 1, versículo 2, eu vou falar. Gente, vamos falar. Gente, licença. Não, mas o capítulo versículo 2, ó. Beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Pode falar? Isso aí é simples. Isso é simples. Porque o vinho, o suco da uva não é gostoso, não é palatável, não é gostoso, né? Em se tratando de vinho, aí tem questões culturais aí diferentes dos tempos antigos para hoje, mas independente se é o vinho mesmo fermentado, misturado com entorpecente, com álcool, ou se é o suco da uva, mas não é gostoso? Aí pra conquistar, você fala mula aí, que na mula que você Agora você vai falar com a sua namorada. Versículo 3. Se você chegar para sua namorada crente e falar, o seu amor é melhor do que a cachaça, aí não vai dar certo, né? Ok, vamos lá. Voltando para cá, gente. Então, ó, ele escreveu na juventude por volta do século X, né? Antes de Cristo, ok? Lugar da escrita de Jerusalém, tá? Capital Jerusalém, provavelmente de Jerusalém. Aí na juventude de Salomão eu já coloquei, tá? Ok. Qual é o propósito do livro? E aí a mensagem? Como a gente pode trazer, contextualizar essa mensagem para os dias de hoje? Ó, a origem divina do amor. Qual é a importância de a gente ter cantares hoje na Bíblia? Gente, né? Eu vou contar um negócio aqui, né? Está sendo filmado, mas eu acho que não tem problema não. Ou seja, teve uma vez que eu estava recém-casado com a mãe das minhas filhas, eu tinha lá meus 22 anos, né? E a minha esposa tinha 22 anos também, né? E aí, o meu sogro, ele chegou para mim e falou, rapaz, não precisa, não. Eu quero também entrar em detalhe, você não precisa despir a pessoa toda. Aí eu cheguei pra ele, eu falei, pastor, ó, isso aí cada um pensa diferente e tal, entendeu? Mas aqui Salomão, no texto, vamos ser até um pouco mais geral daqui, porque o texto, qual é o propósito do texto? Ensinar como é o relacionamento do marido para com a mulher. Como é a intimidade do homem para com a mulher. Não é pecado. Tem esposa até hoje que vem com esse pensamento arcaico, esse pensamento aí medieval, de a mulher não... Estou falando de uma forma geral, qualquer coisa, se eu precisar de correção, os pastores presentes podem me corrigir, eu dou essa liberdade, né? Que sexo é pecado, que sexo é sujo, que o relacionamento, isso é entre casados, tá? Eu quero ser claro, isso é entre pessoas casadas, entre marido e mulher, tá? Nesse sentido. Que é pecado, a mulher, às vezes, tem esposa que fica 15 dias, um mês, sem se relacionar com o marido. É sério, é engraçado às vezes sim, mas a situação é séria, né? Acaba com o casamento. Não, olha, o autor ele expõe a intimidade, né? O seu pescoço é assim, os seus seios são assim, suas pernas são assim, ele vai tecendo, o seu umbigo é assim, ele vai tecendo as formas da intimidade dele com a esposa. Então, qual é a mensagem de Cantares para hoje? Gente, não é pecado você ter intimidade com seu marido nas quatro paredes. Não é pecado você ter intimidade com a sua esposa nas quatro paredes. O sexo é bom. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou tudo, Deus falou, olha, diz o texto, eis que tudo é muito bom.
E viu Deus que tudo é muito bom. E nisso está incluído também lá o sexo. E a única coisa interessante que Deus disse que não era bom. Capítulo 1 ele vem, olha, eis que Deus, isso é muito bom, eis que isso é bom, eis que isso é bom. Aí lá no final, eis que isso é muito bom. Aí quando ele diz que não é bom é o quê? Que o homem seja só. Glória. Ou seja, ele está falando que não é bom que o homem esteja só. O que nós temos em nosso corpo foi o que Deus criou. O diabo não criou nada dentro do nosso corpo, não. Foi Deus que criou tudo no nosso corpo. Né? E é para a gente aproveitar dentro do limite que Deus coloca. E qual é o limite que Deus coloca? Casamento. Você e a sua esposa. Você e o seu esposo. Né? Pelo amor de Deus, tem casamento em crise, porque o marido... A gente tem amigos que acabou o casamento mesmo, acabaram. 80% dos casamentos estão acabando porque não tem diálogo, não tem mais nada, não tem sexo, não tem harmonia, cada um pro lado. Casamento dentro de igreja, casamento no mundo, por quê? Coisa básica, o diálogo. É assim, estão rindo, mas é sério, vão casar e vão passar isso também. Se não tiver diálogo, tem que ter diálogo, se não, vai ficar 3 meses sem sexo, pelo amor de Deus. Não, mas gente, olha só, vamos lá. Você vai casar, vamos ver. Gente, olha só. O que o Juan está falando, é verdade. Ou seja, porque às vezes nós somos casados e a gente não sabe como conquistar a mulher, não é só na hora do namoro, não. O homem conquista a esposa todos os dias. Ou perde todos os dias também. Isso é importante. E outra coisa, ó, gente. Voltando para cá, qual é outra mensagem que nós podemos trazer para os dias de hoje? Deixa eu só fazer. Aqui só tem homem de Deus que não tem problema, né? Quanto hipócrita aqui dentro, né? Só eu que posso me expor, né? Só tem homem aqui que não tem problema, que erra, né? Desculpa falar isso pra vocês. Parece que tem hora que eu me sinto um circo. Que eu falo, tá todo mundo muito bem, né? Pô, brincadeira. Não, mas cada um tem os seus problemas. Não vou fazer assim, porque a gente tem que ter maturidade aqui, mas é a classe. A gente fala umas coisas aqui, todo mundo tem problema, gente. Bom, o professor falou aqui, isso tem casais passando por problema. Nós conhecemos pastor que acabou o casamento. Temos que ter maturidade, Olha só isso. Nós conhecemos presbítero que acabou o casamento de 20 anos por causa do problema. É isso aí. Olha só, gente. Fica nervoso. Pessoal, por gentileza, ó. Uma segunda mensagem do texto que é bem pertinente é o romance. Quando você chega numa fase do seu casamento, geralmente você perde esse romantismo. E a gente vê Salomão elogiando, a gente vê a Sulamita elogiando também. Chega uma fase do casamento que o homem, olha, a mulher não é jovem para sempre, não vai ser jovem para sempre. E o homem também não vai ser jovem para sempre. A mulher, quando é jovem, ela tem um corpo bonito. E o homem também, quando é jovem, tem um corpo bonito. Para manter o corpo bonito, é possível, tem que se cuidar. Mas aí, o que acontece? Geralmente, quando a gente vai fazendo tempo de casado, gente, por favor, a gente perde esse romantismo de elogiar a esposa, de elogiar o esposo. Depois do casamento, aquilo que a gente sabe muitas das vezes é criticar. E a gente às vezes esquece de elogiar. Salomão, ele elogia, ele tece elogios dentro da cultura dele, que às vezes parece uma loucura para a gente, sim. Mas ele tece elogios, ele é romântico, ele trata bem a Sulamita, né? Fala, meu querido. Por exemplo, a menina fala que não tem que plantar para poder colher.
não é só num trabalho ou você aprender alguma coisa, é no relacionamento também. Eu tenho meu relacionamento e eu planto pra poder colher. Se eu quero ver ela feliz, eu tenho que plantar, tá entendendo? Mas tem hora que você planta, não colhe nada. Aí eu quero Acabou. Acabou já. Vamos parar de falar de casamento aí. Vamos lá, vamos voltar. Fala sobre Vamos lá. Aí, Espiritual não, cara. Como você importa? Você tá namorando. Quando tiver os problemas da vida, desemprego, vaidade, nego investindo, a mulher com o demônio em cima, eles querem cachorro. A sogra ainda bem. A minha sogra é boa, hein? A minha também. Vamos lá, trazendo. Vamos lá, gente, voltando pra cá. A gente precisa terminar para dar uma revisão e vocês vão ter. Só aí que eu quero ver se é homem de Deus. Vão ter prova hoje. Assim, prova de hoje é impossível. Aí que eu quero ver se é homem de Deus. Aí que eu quero ver se. E vamos lá. Prova hoje é impossível. Vamos lá, voltando para cá. Então tem esses dois propósitos, tá, gente? O propósito da legitimidade do relacionamento dentro do casamento, de homem e mulher, e também tem esse propósito de transmitir essa mensagem aí do romance, de você elogiar, de você dizer o que a mulher tem de bom, né, no seu caráter, né? Vamos lá. Interpretação a gente já deu, alegórica e literal. Temos aí três interlocutores. Existe um diálogo aí no livro de Cantares. Ora, Salomão fala, o esposo. Ora, a Sulamita fala, a noiva. Né? E ora, tem o coro das mulheres. Esse coro das mulheres aqui são, provavelmente, ninguém sabe ao certo, mas provavelmente aqui se trata das concubinas de Salomão. Das concubinas que ele tinha ali, mais ou menos aí, um pouco mais de 60, né, na época em que Elas ele falam escreveu esse sobre livro. ele? Elas falam? Oi? Elas falam sobre ele? Fala. Né? Elas cantam. Existe o coro de Cântico dos Cânticos, por exemplo. Tem aí o coro, capítulo 6, versículo 10. Né? Nesse coro, geralmente quem faz esse coro são quem? São as mulheres de Salomão. Tá? Ou melhor, são mulheres, sim, concubinas de Salomão. Ok? E aí, pessoal, o conteúdo do livro, né? O conteúdo do livro a gente já colocou o romance, capítulo 4, versículo 1. Quem pode ler pra gente essa referência? 4, versículo 1, velho. Capítulo 4, versículo 1. Como és formosa, querida minha, como és formosa, os teus olhos são como que brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como rebanho de cabra, que descem antes do monte de Gileade. Ok, obrigado. Bom, isso aqui a gente até colocou dentro do propósito, mas a gente não vai se ater muito não. A parte erótica, né? Capítulo 4, versículo 5. Os teus dois seios são como duas crias gêmeas de uma gazela. Tem essa parte aí, que é a parte erótica aí do livro, né? Vamos lá. Pode. 7, versículo 7. A tua estatura é semelhante a palmeira, os teus peitos são como os cachos de uva. É isso aí. 7. Melhor do que limão. Isso é bom, né? Gente, a mandrágora, que é citada no livro, sabe o que é a mandrágora? Mandrágora, na cultura israelense da época, israelita da época, era uma fruta afrodisíaca. Por exemplo, a gente vai ver lá no relato, é uma fruta afrodisíaca. A gente vai ver lá no relato de Jacó, de Raquel, que por Jacó amar mais a Raquel do que a Lia, né, a Bíblia diz que Deus ele fecha a madre de Raquel, né? E como Raquel já tinha lá filhos, né, e a serva de Raquel, a Bila, também já tinha filhos, né?
Então a Bíblia vai nos falar que a Raquel ela vai catar mandrágoras. Por quê? Porque era uma fruta afrodisíaca que ajudava também a tirar, segundo a crença da época, lógico, a tirar a esterilidade da mulher, né? Então algumas mensagens, ou seja, medicinal. pode ser. Isso, entendeu? Vamos lá, a questão da sulamita a gente já colocou. Tiago, leia pra gente, por favor. Capítulo 6, versículo 13. Salmo 7 já. Volta, ó sulamita. Volta. Para que nós... então não cantar. Posso cantar? Não, é sério. Não precisa. É sério. Volta, ó sulamita. Volta, para que nós te vejamos. Ok, obrigado. Então aí tem a menção de sulamita aí, tá? Aí o significado a gente já deu, não precisa a gente voltar. E o Tiago, lê pra gente também o capítulo 8, versículos 8 e 9. E aí nesse capítulo, né, tem uma outra mensagem para os dias atuais aí, né, diferente das demais que a gente colocou aí nessa referência. Pode ler, por favor. Temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Entendeu a questão? Aí está falando de dois comportamentos. É claro que está falando da mulher, mas isso nós podemos trazer também para o homem. O que o autor ele coloca aqui? Ele fala de duas irmãs. Só um minuto. Ele fala da irmã adolescente, né? No caso que ela teria, em tese, duas características. Ou seja, se ela for um muro, ou seja, se ela for comportada, muro aqui significa comportada, mulher que se resguarda. Aí isso, que impõe limite, né? Aí ele fala, vamos construir o quê? Uma torre, né? De prata nela, ou seja, se ela tem limite, vale a pena investir. Exato, também, né? Resguardá-la, vale a pena você proteger. Aí depois, o segundo comportamento, ele se for uma porta, ou seja, abre para todo mundo, né? Aí ele diz o quê? Cercá-la-emos de tábuas de cedro, ou seja, botar uma madeirinha ali, não vai adiantar muito, mas aí a gente vai tentar impor alguns limites. Então está falando de do comportamento, dois tipos de comportamento de pessoas. Oi? Não, aqui está falando em tese. Não está falando que sulamita é assim, mas está falando em tese, entendeu? Mas não está falando de sulamita? Não, está falando de uma irmã. Da irmã? Uma irmã seria, vamos colocar, uma irmã de sangue de Salomão. De Salomão? Isso, entendeu? Então aí ele traz essas duas mensagens aí. Se for uma mulher comportada, né, vamos proteger e vamos investir. Mas se for uma mulher que, né, mais solta, né, não vamos investir nela não, vamos impor limite, mas não vamos mexer muito nela não. Bom, tem essa mensagem. Tem mais mensagens também em torno do livro, né, mas é essa que a gente propôs de colocar aqui. Com o gênero feminino, a gente pode trazer para o gênero masculino também? Também, da mesma forma. Todos ou tem alguns que... Oi? Todos? Sim. Calma aí, tá fazendo pose pra fora. Boa. Pera aí, vai de novo. Mas vê só 5 quilos. Duvido, mano. Mas, ok? Aí, tira mais um ponto ali, ó. Falou Fala nisso. Ficou meio que desorganizado. Talvez tenha aparecido que ficou meio que desorganizado. Por quê? Porque eu sempre trago uma colinha para poder colocar os temas aqui. Eu acabei esquecendo, né? Deixei guardado em algum lugar lá em casa e devo ter deixado em outra Bíblia e acabei esquecendo de trazer minha colinha. Pode ser que tenha parecido um pouco desorganizado, meio repetitivo, mas não foi intencional não, tá? Então, muito obrigado.